Quando leio a carta de Paulo aos Romanos, percebo que há muita semelhança, em especial no capítulo 1, com o texto que Freud escreveu em 1930, chamado Mal-Estar na Civilização. Tanto Paulo quanto Freud, em momentos distintos, é claro, fizeram a leitura do cenário de suas épocas e perceberam o quanto o ser humano usa de sua própria sabedoria para sua degradação. Que ser humano é esse? É o mesmo de hoje. Esse que caminha para o seu precipício existencial. O caminho traçado pelo homem, ser humano aqui, por estar entregue a si mesmo, como diz lá o texto paulino, foi como uma avalanche de destruição e malefícios. E não precisamos ir muito distante para perceber isso. Por exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia, a tragédia causada pela mineradora Samarco, entre outros casos. E todas as vezes que acontece algo de devastador na história humana e na natureza, Deus entra em questão. Deus entra e sai da história, e essa história é feita pelos homens, sempre como um algoz ou um insensível, por não cuidar das pessoas prejudicadas. Noutros casos, ele entra como um bom recompensador daqueles que estão atrás de seus benefícios materiais. E aí, para quem conhece Deus a partir da visão desse outro, fica difícil entender como esse Deus pode ser tão ambíguo em certos momentos. Como Paulo bem afirmou e descreveu em seu texto, eles são amantes de si mesmos, esses homens. Se perguntasse onde estão esses amantes de si mesmos, diria que estão em todas as partes. Inclusive, até nos templos se cultuando. E o pior, o que no texto bíblico está na conta deles, eles colocam na conta de Deus. Ao ler Paulo e Freud, os dois são categóricos em dizer na conta de quem estão as tragédias humanas. Mas a leitura alienante de hoje transfere para Deus o mal-estar na civilização. Logo, a sabedoria humana tornou-se uma boa fonte de alienação e de manipulação de informações sobre o homem e sobre Deus. Diante disso, é fácil colocar Deus no banco dos réus e salvar o homem de toda a injustiça. E se alguém desejasse encontrar Deus, em especial neste mundo louco, Paulo dá uma dica muito importante. Ele vai dizer o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. O próprio Jesus também responde a essa pergunta a uma mulher que procurava Deus através da religião. Jesus diz o seguinte: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As Escrituras reafirmam tudo o que foi dito acima por outros personagens que entenderam o sentido do Evangelho e a manifestação graciosa de Deus entre os homens, que é Jesus. O texto diz: todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificariam? Diz o Senhor. Onde seria o meu lugar de descanso? Isso está lá em Atos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Portanto, fica muito claro, pelo menos para mim, que tanto o ateu Freud como o homem inspirado por Deus, Paulo, dizem a mesma coisa sobre o indivíduo, sendo que um nega a Deus e o outro diz que Deus os entregou a si mesmo, tornando-se o ser humano alguém refém de si próprio, tanto na sabedoria humana para o bem como para o mal. E para quem busca a Deus com sinceridade, fica a dica das Escrituras e de pessoas que estavam lutando contra o sistema religioso de sua época. E aqui, em especial, 3 textos: Jesus, Estevão e Paulo. Deus poderia estar nos templos? Sim,
mas não está refém do lugar. Lá não é a sua habitação de fato. O lugar é o que menos importa, pois Deus está onde tem verdade, verdade de alma, de vida e de atitude. Porém, as suas manifestações são exaladas onde existem pessoas que façam o bem sem olhar a quem. E por tudo que é citado por ele, não está restrito a algo, lugar, livros. Ele é, e sendo, está invisivelmente visível em todo lugar, em todas as raças, tribos e nações. E se alguém quiser tocá-lo, deixe-se ser tocado por gente, pois é quando a palavra torna-se carne que Deus se torna humano.